Paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos gravando hoje a 9ª aula da nossa revista de jovens da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos nesse trimestre estudando os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Na lição anterior, nós estudamos sobre a mulher sunamita. Hoje nós vamos estudar a lição 9, equivalente ao dia 29 de novembro de 2020, sobre José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Antes de prosseguirmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos ao texto do dia. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19, síntese. Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus. Os objetivos dessa lição: primeiro, conhecer a vida de Jesus antes de Jesus, a vida de José antes de Jesus, mostrar a vida de José como pai de Jesus e apresentar José como modelo de obediência. Vamos ao texto bíblico básico, que se encontra em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Se eu fosse você, faria como eu, deixaria já a Bíblia aberta em Mateus, para nós estudarmos sobre a vida de Jesus. Eu vou abrir a minha Bíblia de estudo pentecostal, das Assembleias de Deus, da CPAD, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Vamos lá, Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui nós temos o texto bíblico. Na introdução, o autor diz: para que o plano da salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana. Ele precisaria crescer
em um ambiente familiar saudável, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que haviam sido escolhidos para uma obra especial. Nesse aspecto, trataremos da pessoa de José, o carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus Cristo, o pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejamos o tópico 1, José antes de Jesus, um noivo justo. O contexto em que José nos é apresentado no Novo Testamento corresponde a uma interseção com o Antigo Testamento. Mateus liga o Antigo com o Novo, dando continuidade ao texto por meio de uma genealogia. Então, a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento se dá em Mateus através da genealogia de Jesus. Então já começa falando quem era pai de quem, a descendência, a ascendência e assim sucessivamente. O Novo Testamento se inicia com uma genealogia para situar os judeus que leriam o texto, conectando o Senhor Jesus a Abraão. Dessa forma, os judeus não teriam dificuldades para entender que Jesus era da descendência de Davi. Apresentada a genealogia, Mateus fala do estado civil de Maria e José. Eles eram noivos. Obviamente que um noivado na época de Jesus, naquela cultura judaica, é bastante diferente do noivado no nosso contexto, no nosso mundo moderno, tá? O noivado naquela época, por exemplo, já era praticamente um casamento. Só haveria a festa e a legalização matrimonial e a consumação do ato sexual. Então, quando se fala que um casal naquela cultura eram noivos, tem que se pensar nessa grande distância sociocultural e econômica da qual nós vivemos. E aí ele vai explicar um pouquinho. O noivado na cultura judaica era um compromisso entre um homem e uma mulher prometidos em casamento, e era tão sério, que é o que eu acabei de falar, que não poderia ser terminado sem que acontecesse um processo de divórcio. Então veja que o noivado naquela época era praticamente um casamento. Se o casal de noivos decidisse separar, aquilo era considerado um divórcio, para se ter uma ideia, né? Hoje, no nosso tempo, na nossa cultura, não, era só um devolver a aliança para o outro e falar que não vai mais casar e avisar para os pais que não vai continuar o noivado e acabou. Não, naquela época não. Naquela época tinha um contrato. O noivado já era um contrato de casamento. Então, a gente, quando fala de noivado naquela época, temos que pensar na seriedade, né? Então, veja, se houvesse uma separação, aquilo ali já era considerado um processo de divórcio. Mesmo noivos, de acordo com os costumes da época, estamos falando de 2000 anos atrás, José era considerado já esposo de Maria. E Maria era considerada sua esposa, dada a seriedade do compromisso legal que tinham diante da sociedade. Então havia muita gente envolvida, principalmente duas famílias, a família do noivo e a família da noiva. E havia os responsáveis legais
né, que fazia todo aquele trâmite legal, como se hoje nós fôssemos ao cartório, levasse a documentação, juiz de paz, pastor, todo um envolvimento nesse processo do casamento. Naquela época isso já se dava no período de noivado. Daí a gente tomar cuidado, né, nessa palavra noivo, noivado e etc. Mateus não comenta como a notícia da gravidez de Maria foi passada por ela mesma a José. O certo é que ela engravidou do Espírito Santo, né? Ela foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus, que era Deus, né? Então, o Jesus, ele foi gerado um ser humano, né, através do seu Pai Celestial, de Deus. Então ele se tornou humano propriamente por causa de Maria, que Maria era um ser humano. Então Deus usou um útero feminino, uma mulher, para poder entrar no mundo. O certo é que ela engravidou do Espírito Santo e precisou ter muita fé e confiança em José, para dizer a ele que sua gravidez fora sobrenatural, pois mantinha a sua virgindade. Veja que negócio complicado. Você pensa comigo, meu irmão, minha irmã, uma moça de aproximadamente 16 anos, naquela cultura era comum casar-se cedo, as moças casarem cedo, principalmente, e a virgindade era algo extremamente valioso naquela cultura, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, naquela cultura, se o marido, depois de casado com a mulher, descobrisse que ela não era virgem, na noite de núpcias, obviamente, e descobrisse que ela não era virgem, essa moça era devolvida para os seus pais. E os seus pais levavam essa moça para os sacerdotes, e sabe o que acontecia? Ela era apedrejada. Veja que coisa tremenda. Então, quando a gente fala certas palavras, eu costumo falar na escola dominical, certas palavras, elas que nós falamos hoje, elas precisam ser contextualizadas historicamente. A virgindade de 2000 anos atrás não é essa virgindade como a sociedade atual vê. Mesmo os cristãos, muitos cristãos já não veem mais a virgindade como um valor espiritual, como um valor, digamos, de aliança, né? Muitos já não se guardam virgens para o matrimônio. Então, veja que é uma situação complexa. Então, veja que ela tinha que acreditar muito em José para contar para ele que ela estava grávida, mas que ela não tivera nenhuma relação com nenhum homem, que aquilo dali foi obra do Espírito Santo. Parece até a história da carochinha, né? Já pensou hoje uma moça virgem falar para o namorado que ela engravidou, mas que ela não traiu? É mais ou menos isso. Vamos adiante. Dada a notícia, obviamente José pensou em deixá-la, como qualquer homem, principalmente naquela cultura. Como se explica naturalmente uma mulher virgem estar grávida? É uma pergunta, né? Difícil. Seria mais honroso, entre aspas, abandonar Maria e passar a história como um homem que de alguma forma não soube conter seu ímpeto. Então, a ideia dele era abandonar a Maria. Mas Deus viu em José uma característica singular. Ele era justo e não quis deixar que Maria ficasse mal falada. Porque, conforme eu falei alguns minutos atrás, ela poderia ser levada pelos seus responsáveis ao sacerdote e muito provavelmente ela seria apedrejada, porque era uma moça comprometida em noivado com um homem e já estava grávida.
Veja que nós estamos falando não de perder a virgindade, mas já de estar grávida. Então aquilo ali era uma afronta social, né? Ele era justo, não quis deixar ela mal falada, ele não a abandonou, visto que recebeu a orientação divina de Deus de permanecer firme com seu compromisso de noivado. Então, conforme nós lemos no texto bíblico, um anjo apareceu em sonho a ele e disse que ele deveria assumir aquela criança, porque era o filho de Deus. Subtópico número 2, um homem respeitador. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu à luz. Ou seja, traduzindo em miúdos, ele não teve nenhum tipo de relação sexual com a sua esposa até que o filho nascesse. É isso que ele está falando aqui. Ele teve respeito por Maria em sua gravidez, numa mostra clara de amor e de domínio próprio. Enquanto em nossos dias, agora ele vai aplicar isso aqui aos nossos dias, jovens trocam intimidade sem estarem casados, atraindo para si problemas futuros de consciência e até doenças ou gravidez indesejada. José nos mostra o exemplo de justiça que foi vista por Deus nele. Então veja que, ao contrário dos nossos dias, né, os jovens, na sua grande maioria, trocam intimidades pré-nupciais, o tal do ficar, sem namoro, sem compromisso, sem seriedade num relacionamento cristão e criando problemas futuros de consciência. Vão casar com a consciência pesada e às vezes até adquirindo aí alguma doença, né, infecciosa, ou até mesmo uma gravidez indesejada, gerando vergonha para os pais, gerando vergonha para si mesmo, gerando vergonha para a igreja. Então, é uma situação delicada. Ao contrário, José era um homem respeitador. E aí ele coloca, em qualquer fase da vida, não apenas na juventude, o mundo oferece o sexo desregrado como fonte de prazer, sem informar aos seus praticantes as consequências de seus atos. Mesmo entre os jovens que se declaram cristãos, é necessário que essas verdades sejam relembradas. Devemos guardar nossos corpos da prostituição, das relações sexuais ilícitas e de tudo que venha a ofender a santidade de Deus em nossas vidas. O respeito de José para com Maria é digno de nota, pois vinha do temor que ele tinha para com Deus e para com suas orientações. Então, ele está dizendo que os jovens e todos os homens e mulheres devem guardar os corpos da prostituição, qualquer tipo de prostituição, seja assistindo um filme pornográfico, seja através de conversas imorais, seja através de atividades sexuais fora do casamento. Qualquer atividade sexual fora do casamento é chamado de relações sexuais ilícitas, ou seja, não está de acordo com a lei de Deus. Deus, a Bíblia, só reconhece a relação sexual entre um homem e uma mulher casados legalmente, casados de acordo com a lei de Deus e de acordo com a lei dos homens. É só desta maneira
que o sexo é reconhecido e pode ser praticado. Isso é o que nós entendemos da palavra. Fora disso, ofende a santidade de Deus em nossas vidas. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado. E José, o pai de Jesus, ele era esse homem respeitador, esse homem moralmente santo. Terceiro tópico, um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E pela Escritura percebemos que José era um homem obediente. Ao saber da gravidez de sua noiva, quando pensou em deixá-la, voltou atrás em sua decisão por orientação do Senhor. Então veja, ele recebeu uma revelação em sonhos da parte de Deus e ele obedeceu. Ele voltou atrás na sua decisão. Será que eu e você somos obedientes a Deus? Quando Deus fala alguma coisa através da sua palavra, ou em sonho, ou visão, para você, e fala claramente, você obedece? Você muda de caminho? Você muda de opinião? Ou você ignora? Essa é uma pergunta que você deve pensar. Então ele diz aqui, a importância da obediência pode ser vista na história do povo de Deus, quando estavam para sair do Egito e viram a mortandade assolar aquela terra, para preservar o filho mais velho em vida, para as famílias preservarem os seus primogênitos, e por orientação divina, os escravos hebreus mancharam de sangue o entorno das portas de suas casas. Como disse um escritor, não foi um pouco de sangue seco que fez a diferença entre quem iria viver ou morrer no Egito, naquela noite em que o anjo da morte passou e ceifou ou matou os primogênitos. Foi a obediência à ordem de Deus que preservou em vida os filhos dos hebreus. Sangue nas ombreiras das portas era a marca da obediência. Nós temos na Bíblia Sagrada dois grandes e fundamentais pecados. Um deles aconteceu lá no Jardim do Éden, somado ao outro, quando Eva desobedeceu a ordem de Deus de comer daquela fruta, o fruto proibido. E dali todos os seres humanos herdaram o pecado relacionado à desobediência, e junto com esse, o irmão gêmeo dele, a impiedade, a prática do mal, a prática de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, nós vemos aqui, como disse esse comentário, que quando o povo de Israel, Moisés foi mandado ao Egito para livrar o povo hebreu do cativeiro egípcio, a ordem era passar sangue nos umbrais da porta, para que o primogênito da família não fosse morto pelo anjo da morte. E sabe o que foi que preservou a vida deles? Não foi o sangue, mas foi a obediência à ordem de Deus para passar sangue nos umbrais da porta. Então veja a importância da obediência. E José, ele era um homem obediente. Talvez fosse o caso de nós perguntarmos, você é obediente? Eu sou obediente? Nós obedecemos a Deus? Mas responda isso lá na sua alma, para você mesmo. Você é obediente a Deus? Você é obediente a seu pai, a sua mãe? Você é obediente à palavra de Deus? Você é obediente à sua liderança? Em todos os âmbitos da sociedade, nós temos sobre nós lideranças.
Na igreja nós temos líderes, pastores, no trabalho você tem chefe, tem patrões, onde você vai, na sala de aula você tem seus líderes, professores, você é obediente? Pense nisso e depois você faça aqui embaixo seus comentários. Vamos ao tópico 2, José, pai de Jesus. Então nós vimos José antes de Jesus, como noivo de Maria, agora José, pai de Jesus. Primeiro, ele era trabalhador. O Oriente Antigo possuía um cenário econômico vivo e muitas profissões eram desenvolvidas. A carpintaria era uma das profissões da época e José era carpinteiro. Mateus capítulo 13 e versículo 55. Diz aí, Mateus 13, 55. Você trate de abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu sei que você tem uma, que é a melhor Bíblia do Brasil. Se você não tem uma, está na hora de adquirir. Mateus 13, 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Veja, então a profissão do pai de Jesus era carpinteiro. Não era um trabalho fácil, pois exigia força física para manipular o material, conhecimento artístico para dar forma à matéria bruta e habilidade para usar instrumentos próprios daquele tipo de serviço. Então veja, nós temos aí, primeiro, não era um trabalho fácil, era um trabalho que exigia força física, era um trabalho que exigia conhecimento artístico e era um trabalho que exigia habilidade. Então, a pessoa, nós também precisamos cuidar do nosso físico, precisamos ter, como José, essa sensibilidade artística, dependendo, né? Hoje, principalmente, quase todas as profissões, ela exige um olhar artístico, você saber fazer aquilo com um toque diferencial, com uma beleza. Você vai comer uma refeição, né? A gente vê aí na televisão como eles preparam a beleza do prato, não apenas o sabor. Quando você vai num cabeleireiro, você vê aqueles cortes artísticos, e quantos profissionais que nós observamos trabalhando e parece que ele está praticando uma arte. Ou seja, a arte hoje ela ganhou uma dimensão muito maior do que a que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, é importante você ter um olhar artístico sobre aquilo que você está produzindo. E o outro item, ele fala de habilidade. Hoje em dia, muitas vezes nós vemos pessoas que não têm um pingo de habilidade. Você vê alguém que fala, eu sei cozinhar. Aí você começa a observar a pessoa fazer a comida. Meu Deus, é uma tragédia. Uma vez eu estive numa casa de uma menina que eu namorei quando jovem, eu fiquei pasmo. A mãe dela não sabia cozinhar, a avó dela não sabia cozinhar, ela não sabia cozinhar, ofereceram uma comida fria, velha. Eu fiquei numa decepção, falei, gente do céu, como pode, né? Porque nós temos essa visão, infelizmente, absurda, talvez até machista, de que mulher aprende com a mãe a cozinhar, aprende a limpar a casa. É lógico, nós sabemos que os jovens também, as mães inteligentes, elas ensinam os meninos também a lavar banheiro, a fazer comida, a lavar uma roupa, porque hoje o mundo está muito correndo para uma independência cada vez mais cedo, então é natural. Então quando você vê uma pessoa que não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe passar,
né? Isso se for homem já é uma vergonha, se for uma mulher então é uma tragédia. Tudo bem, hoje tem máquina de lavar, tem máquina de passar, tem máquina para tudo, mas misericórdia, né? Nós temos que tomar cuidado. Então, nós aprendemos com José que ele era um cara trabalhador. E nós também temos que ser pessoas do mesmo naipe. Homem, mulheres, hoje você tem que partir para cima, você tem que ser uma pessoa trabalhadora, né? E aí ele coloca assim, ele não era um homem preguiçoso e honrou a Deus com sua profissão. Olha que lindo, né? Sendo o pai adotivo de Jesus, deu-nos o exemplo de ser um homem que agradava a Deus com seu profissionalismo, que é onde nós queremos chegar agora. Você é uma pessoa profissional? Naquilo que você faz, como é que você faz? Quando você arruma a sua cama, você se sente um profissional? Quando eu estou aqui falando com você, eu me esforço, juntamente com o pastor Fernando, nosso amigão que trabalhamos juntos, eu me esforço para ser o mais profissional possível. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu peço a Deus sabedoria, graça. E você? Naquilo que você faz, você é profissional? Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que a educação está banalizada, a política banalizada, a segurança, a saúde. Nós vivemos num contexto de banalização. É um absurdo você ler uma reportagem que uma pessoa foi operar o joelho esquerdo e o médico operou o direito. A pessoa foi no médico para fazer um tratamento de dente e saiu de lá morta porque houve um erro médico, pegou uma bactéria hospitalar. A pessoa vai lá fazer uma intervenção, uma coisa simples, e a família recebe a notícia para ir que a pessoa morreu. Então, nós vivemos uma falta de profissionalismo muito grande. Então, eu e você, nós precisamos agradar a Deus naquilo que nós fazemos, na nossa profissão. Nós temos que nos esforçarmos para ser o melhor possível. Não para agradar a homens, não para aparecer, mas para agradar a Deus acima de tudo. E agradar a nossa própria consciência. Profissionalismo. Guarde essa palavra. Profissionalismo, habilidade, competência, estudo, leitura, concentração, tudo isso está dentro desse campo semântico chamado trabalho. Mas vamos adiante, senão a gente não termina essa aula hoje. Então José, ele era trabalhador. Segundo subitem, ele cumpriu o papel de ser pai adotivo. Olha que coisa linda. Esse processo de adoção, isso não é novidade do nosso mundo moderno. Jesus, ele teve um pai adotivo. Isso aí já chancela aquelas pessoas que têm alguma discriminação em adoção, com adoção. Mude a sua mentalidade. Mas vamos adiante. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus. A aceitar no sentido de receber, né? E o Filho de Deus encarnado precisaria de um exemplo de pai. Então veja, um pai adotivo, um filho adotivo, no sentido humano, né? Pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê. Ensinar Jesus a falar, ensinar Jesus a obedecer, ensinar Jesus a ter respeito pela lei de Deus e pelos costumes de seu povo. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José. Sobre ele, sobre José, estava a responsabilidade com Maria de educar Jesus, dar a ele uma profissão e o nome de Jesus
conforme a orientação de Deus. Então veja que mesmo José, sendo pai adotivo, ele cumpriu o seu papel de pai. Você, jovem, moços e moças, quando você tiver um filho, mesmo adotivo, cumpra o seu papel de pai, papel de mãe. Faça o seu papel. Seja um pai de verdade, seja uma mãe de verdade. Cuide, ensine, abrace, faça tudo o que José fez, ensine a lei de Deus, ensine a obedecer a lei do Senhor, a obedecer às autoridades, cumpra o seu papel. José, ele cumpriu o seu papel. Outro subtópico, um exemplo de adoção, conforme eu falei alguns minutinhos atrás. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido e tivesse um lar. Ele não se rebelou contra Deus, alegando que, já que Jesus era o filho de Deus, Deus que cuidasse de seu próprio filho. Não, José não era louco, né? José entendeu que cuidar do bebê Jesus, antes mesmo que ele nascesse, cuidando também de Maria, mantendo seu matrimônio e seu compromisso, era a vontade de Deus para a sua vida. E ele seguiu o plano de Deus. Não é sem motivo que o Senhor diz que José era um homem justo. Ou seja, José cuidou de Jesus, né? Fez tudo o que Deus determinou. Ele entendeu o plano de Deus para a vida de Jesus, para a sua família. E ele aqui dá um exemplo de adoção. Adoção é isso, é você cumprir o papel de pai, mesmo que o pai sanguíneo tenha sido outro. Vamos lá, um outro para terminar. Tópico 3, exemplo de obediência. Nós vimos que José, ele era um homem, um noivo justo, um homem respeitador, um homem obediente. Agora vamos ver exemplo de obediência. Por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus 1:22 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que fala de Isaías. Esse texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus. No capítulo 2:15 é dito por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina, retornou de lá por ordem igualmente divina. Nessa feita, cumprindo a palavra que diz: do Egito chamei meu filho. Mateus 2:15. Um segundo texto, Mateus 2:23, mostra Jesus ainda pequeno, sendo levado para a região da Galileia, a uma localidade chamada Nazaré, cumprindo o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2:23. Esses textos mostram uma conexão entre a obediência de José e o cumprimento da profecia. Ele obedeceu e a cada movimento realizado por Deus, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. Então veja a importância da obediência para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida. Não se esqueça que a palavra de Deus tem milhares de promessas para mim e para você. E quando você nasceu, quando eu nasci, foram
usado os profetas de Deus para falar a nosso respeito. Mas daí a se cumprir depende da nossa obediência a Deus. As profecias se cumprem quando nós obedecemos à voz de Deus. Vamos lá, subtópico 2, a obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, que Deus não fala só uma vez, vemos que a obediência substituiu o receio. Ele obedeceu a Deus recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito e depois saindo de lá para a Galileia. Sua fidelidade para com a orientação de Deus lhe trouxe não apenas o livramento para si e sua família, mas também garantiram outras orientações do Eterno. Deus, ele fala conosco, Deus fala comigo, fala com você, principalmente com os jovens. Porque principalmente dentro desse contexto, os jovens eles estão em busca de estudar, de se formar, de fazer uma faculdade, de ter uma profissão, de adquirir uma namorada para que seja a sua futura esposa, e casamento é para a vida toda. Então, os jovens eles precisam estar muito atentos à voz de Deus, porque você terá, todo jovem tem que tomar decisões decisivas, como por exemplo, namorar, casar, ter filhos, trabalhar, ter um salário, ter uma casa. Você vai ter que tomar decisões muito importantes que vão definir o rumo da sua vida. Então é muito importante você aprender a obedecer à voz de Deus, a obedecer à voz da palavra de Deus, a obedecer aos profetas, a obedecer aos pais e mães, conselheiros, pastores. É muito importante você, jovem, aprender a obedecer enquanto é cedo. Caso contrário, eu lamento te informar, você terá muitas tragédias pessoais na sua vida, porque esse é o resultado da desobediência. Vamos ao último tópico e aqui eu termino. O papel do sobrenatural na vida de Jesus. Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José 4 vezes. Na primeira, para não ter receio de receber Maria, e ele a recebeu como sua esposa, Mateus 1:20. Na segunda vez, José deveria levar sua família para o Egito, para proteger Jesus. Lembrando que Herodes queria matar Jesus e mandou matar todas as crianças que tivessem todos os meninos que tivessem de 2 anos para baixo. Então teve que fugir para o Egito. Na terceira vez, a orientação era para que voltasse para Israel, Mateus 2:20. E na quarta vez, para que fosse morar com Maria e Jesus na Galileia. Então, a cada orientação, um passo de obediência. É provável que José, como carpinteiro, tivesse uma vida mais estabilizada em uma localidade e que, para obedecer a Deus, precisou se arriscar a começar profissionalmente em outro lugar. Mas a cada mudança, José garantia que sua obediência influenciaria o plano da salvação, preservando a vida de Jesus. Meu irmão, minha irmã, com a orientação divina e com a sua e a minha obediência a essa orientação de Deus, não tem como a nossa vida dar errado. Mesmo quando parecer que está dando tudo errado, é porque Deus está trabalhando e no final vai dar tudo certo para a glória do nome de Jesus. Que essa lição sobre José nos faça crescer cada vez mais espiritualmente, aceitando a presença e a direção de Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.